Motivação, como a gente conversou, para a gente poder engatar na nossa continuidade agora, né? Ela é uma resposta de um movimento que começa de um compromisso interno. O compromisso, ele é sem mimimi emocional, né? O compromisso, ele é racional, ele é mental, é algo que está ali consolidado com os seus motivos para se comprometer. É aquilo que abraça o seu desejo com responsabilidade, né? Principalmente a autorresponsabilidade. Então, esse primeiro passo que a gente dá por dentro, ele é mental, não tem nenhum tipo de mimimi. Ele é muito bem amarrado, muito bem explicado. Não é um motivo também do além, né? Você tem um porquê de desejar tal coisa, né? De desejar tal meta. E aí, a dedicação a esse comprometimento é o que gera a motivação para a continuidade. Eu acredito que até vou colocar uma lente de aumento nesse motivo que nós precisamos de ir avante, como se nós queremos algo e não vem essa motivação, então vamos focar uma lente de aumento mesmo. Por que eu quero? Porque eu quero eliminar alguns quilos. Porque está prejudicando a minha saúde. Exato. Entendeu? Então, vamos botar uma lente de aumento nessas situações, para que a motivação também aconteça naturalmente. Perfeito. Um olhar que a gente também pode ter em cima disso é pensar no benefício da conquista, né? Sem dúvida. Tá bom, então eu tendo eliminado tantos quilos, ou eu tendo chegado ao meu objetivo, né? Ao meu peso ideal, que seja, né? Que diferença isso vai fazer para mim ali na frente? Então, isso também desperta, né? Algo a mais que fala, puxa, vai valer a pena. Então, eu pagar esse preço, vai valer a pena. Isso nós podemos chamar de motivação, né? Sim, com Agora, certeza. Paralelamente à motivação, existe outra situação que também é complicada, tanto quanto a motivação, que é a disciplina. Ela é um ingrediente essencial para a pessoa poder dar continuidade, né? E alcançar o que ela almeja. E a disciplina também, ela não tem nenhum mimimi emocional. Ela venha com churumelas. Não dá para ter mimimi, porque senão a disciplina, então, vamos falar do que ela representa, né? Ela é a chefe do processo de continuidade. Então, ela também tem a ver com um posicionamento racional, um posicionamento mental do porquê você precisa continuar, porque senão você vai, com certeza, parar na metade do caminho, ou vai desistir sem nem mesmo ter começado. Então, a disciplina, ela é, como a motivação, uma ginástica que a gente vai fazendo para fortalecer. A ginástica não é emocional, como a da motivação. Essa ginástica, ela é um enfrentamento diário e constante, ela precisa de continuidade, de dedicação, para você enfrentar um bicho preguiça que habita dentro da gente. É verdade, todo mundo tem um bichinho preguiça. Sim, Beth, porque todos nós somos muito instintivos. Só que quem se permite ser governado pelo instinto vai ficar sempre ali, naquele plano básico da vida, né? Vai ficar. Preguiça está sempre em come, evidência. Dorme, vai ficar preso naquela rotina do arroz com feijão, vai ficar ali sempre na lei do esforço mínimo para viver. Então, o bicho preguiça é um bichinho que está dentro de todo mundo. Se deixar ele falar mais alto, ele toma conta. E aí a gente não perde só a meta, né? A gente perde o ano, a gente perde a vida, fazendo tudo ali na lei do esforço mínimo. Então, essa conscientização, ela promove um despertar de que sua vida, da consciência de que sua vida, ela tem um propósito, ela tem um motivo, né? A gente não está vivendo numa colônia de férias. Sim. A gente tem todo o merecimento mesmo, né? De alcançar sonhos, de conquistar os nossos desejos, né? De se sentir realizado. Não dá para deixar o bicho preguiça governar
a vida, né? Não dá para deixar ele à frente. Ele não tem, o instinto, ele é o oposto do processo de conscientização humana, né? Então é por isso que a disciplina, ela confronta os nossos instintos de forma que a gente desperte e consiga caminhar com consciência. E se a gente tiver algum obstáculo no meio disso tudo? Bom, eu comecei, a minha meta era eliminar os quilos. E, de repente, eu tenho uma recaída. É recomeçar tudo de novo? Estaca zero? Recomeçar sim. A gente não precisa também ter um posicionamento radical quanto às nossas possíveis vulnerabilidades. Somos humanos, né? Tem coisa que realmente acontece. É um dia que você estava planejada para ir fazer sua ginástica, né? Fazer sua academia, ou um dia que você tinha planejado já comer tal coisa, né? Acontece, passou mal, né? Naquele dia sua disposição tá outra, de repente não dormiu bem. Então tem coisas assim que existem as intercorrências. A gente não precisa ser assim radical, né? Mas a gente considera o momento da vulnerabilidade, a intercorrência, a gente vai considerar assim, ó. Sabe um dia que tá ensolarado e aí a gente ia pro parque, mas aí virou o tempo, choveu. Cancelou o parque naquele dia, mas o parque não fechou eternamente. Entende? Então, do próximo, retoma. Volta. É como se um trem tivesse saído do trilho, que ele tem saiu que voltar, temporariamente, aí volta e continua. É a mesma coisa de quando você esquece da dose de um remédio, né? O que está escrito na bula? Quando você esquece daquela dose, no próximo horário certo, você retoma e dá continuidade. Então, assim, o trem saiu do trilho, acontece. É só voltar, entende? O duro é que quando o trem sai do trilho, é como se o bicho preguiça falasse assim: oi, eu tive uma oportunidade de passar. E aí, se der corda, aí você vai ter mais dificuldade. Quanto mais corda der, maior é a dificuldade de voltar o trem para o trilho de novo. Nós temos que gravar esse seu discurso e ouvir todo dia, né? Isso. Porque como a gente, sem querer, nós entramos nessa do bicho preguiça. Existe recompensa quando a gente chega na meta, consegue? Nós podemos nos dar um presente, ter uma recompensa nisso tudo? Pode. Além do sim. resultado, você conseguiu tal, mas... Pode sim. A pessoa pode se oferecer gratificações. Opa, né? Isso é bom. Que tragam realização, que tragam alegria e que fortaleçam a continuidade. Pode sim. O que não dá é assim, né? Por exemplo, eu já vi isso acontecendo. A pessoa fez a dieta a semana inteira certinha, fez tudo bonitinho, tudo lindo, né? Aí de recompensa ela vem e se presenteia exatamente com uma guloseima. Então. Aí, ela não é boba, não. Aí a gente procura fazer com que a pessoa olhe para outros tipos de gratificação. Porque a gratificação funciona assim. A recompensa, ela é um recurso que facilita o processo. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes, sem perceber, é inconsciente isso. A pessoa usa a recompensa para se sabotar. Aí quando vê, pronto, passou de novo o bicho preguiça. Nós somos muito instintivos, Beth. Mais do que nós imaginamos. Muito mais do que a gente imagina. A pessoa vai falar assim, não, fulano é super intelectualizado, Beltrana é super inteligente, super estudada, super culta. Tudo bem, existem muitas pessoas com um mental muito fortalecido, muito dinâmico. E não é disso que nós estamos falando. O ser humano é basicamente instintivo. Então, às vezes a pessoa também, de tanto que ela é ali cabeção, intelectual, a hora que o instinto passa de uma vez. Então, às vezes, a pessoa, assim, não sei qual foi o processo ali que ela viveu, né? Mas, às vezes, assim, a postura é uma postura, assim, de proibição.
tais alimentos sim. estão proibidos, Sim. né? Você não pode de jeito nenhum fazer tal coisa. Exato. E aí o que acontece com esse aspecto instintivo nosso, né? Aquilo entra em repressão. A hora que vaza, vaza de uma vez. Então é por isso que a lei do equilíbrio, ela sempre vai favorecer qualquer instância. Quer dizer, falou que é proibido, instiga os nossos instintos, é isso? Pode acionar um movimento de... Ao contrário. Isso, de rebote, né? De rebote, sim. Exatamente. Ah, tá bom. As pessoas, na boa vontade e naquela motivação inicial, ela vai falar, não, a Nutri falou assim, eu vou fazer assim, né? Pegando pelo exemplo. Sim, claro, né? claro. E aí ela, de repente, se viu, assim, uma semana inteira sem um chocolate. E aquilo esteve por quanto tempo correndo ali na corrente sanguínea dela? Entende? Então, chega uma hora que essa abstinência provoca um efeito rebote. Aí a pessoa vai lá e come uma caixa inteira. Sim. Entende? O radicalismo, ele não... O radicalismo é muito diferente da disciplina. Né? Porque na disciplina, você não está proibida de, por exemplo, comer uma pizza, né? Mas, enquanto o radicalismo vai proibir de você de comer, dúvida, né? Você não pode nem saborear. Não. Na disciplina, você vai procurar... Como o alcoolismo, né? A pessoa não pode tomar o primeiro gole. Exato. Né? Ali é outra situação, né? Sim. Mas realmente, ali tem que ter uma outra postura. Sim. Mas na alimentar, a pessoa pode aprender a se alimentar de uma maneira respeitosa e gentil com o próprio corpo. Sim. E aí ela vai comer um pedaço, vai comer 2. No máximo. E pronto, né? Ela já se saciou, ela já se preencheu e se satisfez daquilo. Sem aquela entende? proibição, Sem né? aquela proibição. Então, ela entra num equilíbrio que gradativamente vai favorecendo. E qualquer... Nós estamos pegando o exemplo que é o mais fácil, que a Que maioria comum, das pessoas quer. É. Nesse ano eu vou pegar firme na academia, vou pegar firme na minha dieta e tal. Mas para qualquer situação, para qualquer meta que nós traçamos, basicamente é isso, né? É motivação, disciplina, nada que seja muito radical, porque aí fere, né, o nosso mexe, cutuca o nosso livre-arbítrio, e nós somos, como você disse, muito instintivos. Então, isso para qualquer situação, né? Sim, para qualquer situação, para qualquer meta. É que essa é bem comum das pessoas visualizarem, porque a gente vê a luta, né? O processo de desistência, como é comum, o processo de você... Engraçado que eu falo para a pessoa, né? Você não está desistindo da dieta, você está desistindo de você mesma, você está desistindo do seu bem-estar, está desistindo de se sentir confortável com você mesma. E aí vale a pena você redirecionar o posicionamento para que você não fique em luta com a dieta, ou com o profissional que te acompanha, ou com aqueles exercícios que você se programou a fazer, né? É uma questão interna mesmo. E tudo isso, só para nós encerrarmos, fechar, porque parece que o horário já está em cima, pode resultar numa situação bastante chata, vou dizer, triste, que é uma depressão. Pode gerar, sim, pode ter consequências desagradáveis. Fala, poxa, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Aí a pessoa vai, assim, também radical, né? Cai numa depressão, porque não... Aí a coisa complica, né? Isso é real, porque a sucessão de desistências vai promovendo uma percepção de autodepreciação. Então, a pessoa vai se percebendo como fraca, né? Como incapaz, e vai depreciando mesmo. E ela se entrega ao autoestima. De si mesmo. E aí, num nível mais profundo, sim, ela vai se abandonando e começa a ter sintomas que já mostram que ela está suficientemente machucada, né?